Então, se tu tá na tua canoa e tu rema só com o braço, tu tá andando em círculos, tu não tá saindo do lugar. Tu precisa... Olá, eu sou a Joyce Bueno e hoje nós vamos conversar sobre mais um dos erros que cometemos tentando aplicar os 7 códigos da prosperidade. Tem pessoas que estudaram muito, fizeram muitos cursos, leram muitos livros, sabem sobre finanças, negócios, até espiritualidade, mas mesmo assim estão quebradas. E todo mundo tem aquela tia que mal terminou o ensino fundamental, mas tem dinheiro guardado, tem uma vida tranquila, tem um negócio próspero. Às vezes até ela tem um emprego que paga pouco e mesmo assim tem economias. Qual é a diferença? É Rohma. A tia tem sabedoria e o outro exemplo, o estudioso, tem conhecimento. E hoje nós vamos conversar por que o conhecimento sem a sabedoria não produz resultados. Mas antes de falar isso, eu quero agradecer a todas as pessoas que me corrigiram no vídeo anterior sobre os códigos da prosperidade, no 4º código, porque eu pronunciei errado todas as vezes. Eu falei Xoximá, que é como eu leio em português. Como eu estudo em livros e escrito, eu leio como está escrito para mim. E olha o meu erro. Eu não percebi, não me atentei que, claro, se eu vou trazer o conhecimento aqui, eu não posso trazer como eu leio, eu tenho que trazer como o mais próximo, pelo menos, da pronúncia correta, né? E todos me corrigiram, é Rohma e não Xoximá. Depois, na hora de fazer os cortes para os shorts, eu, cada vez que pronunciava, eu pensava, meu Deus, tá errado. E já comecei a estudar pronúncias, porque para mim, internalizar e estudar e entender, eu fui sempre na essência. Nunca me preocupei na pronúncia, inclusive quando eu estudo coisas, às vezes, e palavras em inglês, eu não me preocupo com a pronúncia, eu me preocupo com o que está me dizendo aquilo. Mas, na verdade, quando eu preciso trazer um código aqui, ou trazer uma informação aqui, não é da mesma forma que eu aprendo, né? Aqui eu tenho que trazer a informação o mais correta possível. Então, obrigada a todos que me corrigiram. Quando eu pronunciar mais alguma coisa, por favor, me ajudem. Eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Então, recapitulando, Rohma é o 4º código da prosperidade que nós aprendemos. É a sabedoria que vem antes da riqueza. Porque tu pode ter todo o conhecimento do mundo e continuar quebrado. Mas, se tu tem Rohma, tu multiplica até o pouco. Rohma não se aprende em curso, se recebe do alto. Quantas pessoas a gente já escutou dizendo, se eu perdesse tudo, eu faria tudo de novo? Porque ela tem a sabedoria de como acumular, de como fazer novamente. É aquele insight que vem do nada. É aquela decisão certeira que a gente nem sabe de onde veio. Mas tem um erro que bloqueia completamente a Rohma. E qual é esse erro? É acumular conhecimento sem aplicar. Tem até um termo novo, né? Obesidade mental, quando a gente estuda e não aplica. Tem uma analogia que eu gosto muito, que seria como sobre remar. Tu tá numa canoa e o conhecimento é tu remar com o braço. A aplicação é tu remar com outro braço. Então, se tu tá na tua canoa e tu rema só com o braço, tu tá andando em círculos, tu não tá saindo do lugar. Tu precisa remar, aplicar, estudar, aprender, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. Se não, tu só tá estudando e tu tá com a tua canoa assim, sem sair do lugar. Então, estudando e aplicando, tu consegue evoluir muito mais rápido. Esse foi um dos motivos pelo qual eu trouxe esse assunto aqui para o canal. Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então eu estudo, aplico,
gosto do assunto, mas e se eu trouxer para dividir cada vez que eu falo sobre o assunto, eu internalizo mais, fica mais fácil de eu aplicar, de eu lembrar, de eu memorizar, porque eu estou ensinando. Sempre que a gente ensina, a gente aprende em dobro. Conhecimento é tu ter as ferramentas e a sabedoria é saber qual usar em cada momento. É que nem aquela história do parafuso. Apertar o parafuso custa 20 centavos, mas saber qual parafuso da máquina tu tem que apertar custa R$1.000. Então, o conserto sai por R$1.000, mas era só para apertar o parafuso? Sim, mas qual parafuso dessa infinidade, desses 500 parafusos era o certo para apertar? Isso é a sabedoria. O conhecimento é saber fazer e a sabedoria é saber quando fazer. E o pior, quanto mais conhecimento a gente acumula e não pratica, mais a gente paralisa. Quem se identifica aí? Porque a gente fica achando que não está pronto ainda. Preciso fazer mais um curso, preciso ler mais um livro, eu ainda não sei tudo e nunca age. Sim, a gente não sabe tudo e a gente nunca vai saber tudo. E quanto mais a gente se aprofundar, mais a gente vai ver que tem um oceano infinito de coisas para aprender. Isso de paralisar não é hormar. Isso é procrastinação disfarçada. E por que que isso acontece? Isso acontece porque estudar é muito mais seguro do que agir. Estudar não tem risco, não tem erro, não tem vergonha, mas também não tem resultado. E a gente acumula conhecimento como desculpa para não aplicar. Ah, quando eu souber tudo eu começo. Só que esse tudo nunca chega. Enquanto isso, aquela pessoa que sabe menos, mas tem sabedoria para agir, está prosperando. Deixa eu te dar um exemplo. Aquele cunhado, todo mundo tem um cunhado desses. Fez 20 cursos de investimento, sabe todos os termos técnicos, fala de ações, fundos, criptomoedas, mas na verdade está quebrado. Enquanto isso, a avó, que nunca estudou finanças, tem dinheiro guardado, tem casa própria, vive tranquila. Qual a diferença? O cunhado tem conhecimento, a avó tem horma. Ela não sabe explicar por que guarda. Ela só sabe que tem que guardar. É sabedoria interna, é discernimento. E o cunhado sabe tudo. Realmente ele sabe, ele só não tem sabedoria para agir no timing certo. Resultado, ele estuda, a avó prospera. Eu vivi isso na prática quando eu saí do banco, porque eu tinha muito conhecimento, muitos cursos, certificações, mas quando fui aplicar na prática num negócio para mim, eu não tinha nenhuma sabedoria, eu não tinha hormá. E isso me gerou um prejuízo bem grande. Então eu posso dizer que a sabedoria vale muito mais do que o conhecimento. A sabedoria de saber o que fazer, mas principalmente quando fazer, o tempo certo, como é a maneira certa, te economiza muito tempo e te economiza dinheiro. Investir em sabedoria é muito mais importante do que em conhecimento. Aplicar o conhecimento para gerar sabedoria. Eu tinha uma cliente de terapia que ela dizia assim: Joyce, eu sei tudo de autoconhecimento, mas a minha vida não muda. E é mais um exemplo, ela tinha o conhecimento, ela não tinha sabedoria de aplicar. A sabedoria não é acumular informações, é saber qual informação usar agora. E como eu desenvolvo hormá. Aqui vai um exercício. Para de acumular conhecimento por acumular. Pergunta antes de cada livro e cada curso: eu preciso disso agora ou eu estou adiando uma decisão? Adiando uma ação? Cada coisa que tu aprende, aplica imediatamente. Aprendeu sobre Tzedakah? Doa hoje. Aprendeu sobre o Shabat? Aplica essa semana.
Conhecimento sem aplicação é igual a 0 resultados. E escuta a voz mansa. Desliga o celular, respira 5 minutos. Rohma não vem em curso, vem em sussurros. Antes de cada decisão, pergunta: isso é ansiedade ou é o tempo certo? Isso é sabedoria ou é o meu ego gritando? E confia na resposta que vem de dentro. E se tu quer o exercício completo para aplicar o teu Rohma, meditação guiada e mais planner para acompanhar a tua evolução, aqui na descrição tem o material completo, 7 códigos da prosperidade judaica. E amanhã a gente fala do 5º código, o trabalho que drena a alma. Deixa aqui nos comentários se tu tem mais conhecimento ou mais sabedoria. Se tu é mais pro lado do cunhado ou da vovó. Se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, Rohma é conhecimento encarnado. E lembra também que feito é melhor do que perfeito. É melhor começar e vai aproveitando para aprimorar, para melhorar durante o processo. Porque a gente nunca vai estar pronto para começar. Tanto que a gente pode olhar, aqui mesmo no YouTube é um ótimo exemplo, como é que a gente é no início do canal e como a gente vai evoluindo. E quanto mais tu pratica, mais rápido a tua sabedoria vai vindo, mais tu vai ficando bom naquilo. Então, vamos aplicar e chega de obesidade mental. Até amanhã e Shalom!